Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognado Baltazar. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os jeans um cinto de ouro, de ufaz. Seu corpo era como crisólito. Seu rosto brilhava como um relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto de bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A tez do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então esse homem falar, e, ao som de suas palavras, caí desmaiado, com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, preste atenção às palavras que eu vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que está perto de mim. Meu senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu senhor conversar com meu senhor quando está sem força e sem fôlego? Então o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção. Que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu senhor, disse, pois tu me restituíste as minhas forças.
Sabes bem, prosseguiu ele, porque vim a ti? Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia, e no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes, te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Daniel, capítulo 11. Assim como eu, no primeiro ano do reinado de Dário, o medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo. Agora vou manifestar-te a verdade. Haverá ainda 3 reis na Pérsia. O quarto ultrapassará todos os demais em riquezas. Quando suas riquezas o tiverem tornado poderoso, movimentará tudo contra o reino de Javã. Mas um rei forte se levantará e dominará sobre um vasto império e fará tudo quanto lhe aprouver. Quando ficar poderoso, seu reino será desmembrado e dividido aos 4 ventos do céu. Não passará a posteridade e não terá mais o mesmo poder. Seu reino será desmembrado e entregue a estranhos e não a seus descendentes. O rei do sul se tornará poderoso, mas um dos chefes do seu exército ficará ainda mais forte e seu império será grande. Após alguns anos, se alinharão a filha do rei do sul, virá à casa do rei do norte para fazer o acordo, mas ela não conservará o apoio de seu pai, cujo poder não se manterá, nem o de seu esposo. Ela será morta com aqueles que a tiveram trazido, aquele que a criou e aquele que tinha feito poderosa. Um dos rebentos da mesma raiz se levantará em seu lugar, virá em direção do exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, irá atacá-lo e sairá vencedor. Levará para o Egito até mesmo seus deuses cativos, assim como seus ídolos e seus objetos preciosos de ouro e prata. Depois, durante alguns anos, se absterá de atacar o rei do norte. Este virá contra o rei do sul, mas voltará para sua terra. Mas seus filhos prepararão a guerra, recrutando um exército numeroso, o qual, precipitando-se como uma torrente, invadirá e levará a batalha até a sua fortaleza. Irritado, o rei do sul sairá para atacar o rei do norte, como porá em campo um numeroso exército. As tropas inimigas lhe serão entregues. Após o aniquilamento desse exército, se encherá de orgulho, mandará matar dezenas de milhares de homens, sem ficar mais forte por isso. O rei do norte organizará novamente um exército mais numeroso, ainda que o primeiro, e alguns anos depois avançará em meio a enormes tropas a um grandioso aparato. Neste momento, muitos se levantarão contra o rei do sul. Homens violentos de teu povo se revoltarão para cumprir a visão, mas fracassarão. O rei do norte virá, então destruirá trincheiras e tomará fortalezas. Os exércitos do rei do sul, mesmo as suas tropas de elite, não se manterão. Nada poderá resistir. O invasor agirá à sua vontade sem que ninguém possa enfrentá-lo, e se deterá no país que é a joia da terra, e a destruição estará em suas mãos. Empreenderá a conquista do reino do sul, fará um pacto com seu rei e lhe dará sua filha como mulher.
a fim de amenizar a ruína desta terra. Mas isso não dará resultado, e esse reino não lhe pertencerá. Depois se voltará contra as ilhas e tomará diversas. Porém, um chefe militar porá fim à sua soberba e o fará pagar a sua injúria. Então ele se voltará contra as fortalezas de sua terra, mas tropeçará, cairá e acabará desaparecendo. No lugar deste último será colocado um príncipe, que enviará um fiscal ao país que é a joia da terra. Em poucos dias ele será aniquilado, e não será nem por efeito de cólera nem de batalha. Em seu lugar um homem vil se elevará. Sem nenhuma dignidade real, surgirá repentinamente e se apossará da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá com perfídia, atacará e triunfará com poucos homens. Invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra. Fará o que nunca fizeram seus pais nem os antepassados deles. Distribuirá com os saques, despojos, riquezas. Combinará ofensivas contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. Dará novo impulso às suas forças e seu valor, atacando o rei do sul com um exército considerável. Por seu lado, o rei do sul entrará na luta com um exército importante e valoroso, mas não poderá resistir, devido às intrigas urdidas contra ele. Seus comensais o aniquilarão, seu exército se dispersará, e muitos homens cairão feridos mortalmente, com o coração repleto de desejos malévolos. Os dois reis se enganarão mutuamente à volta da mesma mesa. Mas seus projetos fracassarão, porque o fim só virá no tempo determinado. Volverá à sua terra com grandes riquezas. Seu coração meditará o mal contra a Santa Aliança. Cometerá depois, entrará novamente em sua terra. No tempo previsto, atacará de novo o sul, mas esta expedição não será semelhante à precedente. Navios de Sitim o atacarão, e ele desanimará. Dirigirá novamente sua fúria contra a Santa Aliança. Tomará medidas contra ela, fazendo um pacto com aqueles que o abandonarem. Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança. Mas a multidão daqueles que conhecem seu Deus se manterá firme e resistirá. Os homens doutos desse povo instruirão um grande número, mas durante algum tempo perecerão pela espada, fogo, cativeiro e pilhagem. Enquanto forem caindo dessa maneira, serão um tanto amparados, e um bom número se unirá hipocritamente a eles. Muitos desses sábios sucumbirão a fim de que sejam provados, purificados e branqueados até o termo final. Ora, esse final só chegará no tempo marcado. O rei fará então tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade, proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses, prosperará até que a cólera divina tenha chegado ao seu tempo,
porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem a divindade alguma. Ele se julgará superior a todos, mas venerará o Deus das fortalezas, o próprio local, um Deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas aos que reconhecerem, multiplicará as honras, ele lhes conferirá autoridade sobre numerosos vassalos e lhes distribuirá terras em recompensa. No final, o rei do sul e ele entrarão em luta. O rei do norte cairá sobre ele como um furacão, com carros de cavaleiros e uma frota considerável. Entrará na terra como uma torrente que transborda. Invadirá o país que é a joia da terra, onde muitos homens cairão. Mas os edomitas, os maobitas e a maioria dos amonitas lhe escaparão. Ele se apoderará de diferentes países. O Egito não lhe escapará. Pilhará os tesouros de ouro e de prata, bem como tudo o que houver precioso no Egito. Os líbios e os etíopes se juntarão a ele, mas, alarmado pelas notícias vindas do Oriente e do Norte, se retirará com uma fúria para destruir e exterminar uma multidão de povos. Erguerá os pavilhões de seu palácio entre o mar e a nobre montanha do santuário. Então alcançará o termo de sua vida e ninguém lhe prestará socorro. Daniel, capítulo 12. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve, igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, como um perpétuo esplendor. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem virão aumentar o seu conhecimento. Continuei a olhar. Vi 2 outros personagens mantendo-se a cada um sobre uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava em cima do rio: para quando o fim dessas coisas prodigiosas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava em cima do rio jurar, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita: pelo eterno vivo, será em um tempo, tempos e na metade de um tempo, no momento em que a força do povo santo foi inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Meu senhor, perguntei, qual será a conclusão de tudo isso? Vamos, Daniel, respondeu. Esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto que os sábios compreenderão. Desde o tempo em que for suprimido
holocausto perpétuo, e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. Feliz quem esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte da herança no fim dos tempos.